Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do canal Gênios da Física. Bem, hoje nós vamos falar um pouco, rapidamente sobre o Teorema do Valor Médio. A intenção aqui desse importante teorema, no cálculo e na física é simplesmente falar um pouco sobre ele e não fazer nenhum tipo de demonstração, tá? Então, para quem não sabe, digamos que você tem aqui um plano cartesiano tipo xy, e uma função aqui em azul f de x. E aí essa função f de x é uma função bem comportada, contínua, diferenciável num certo domínio aqui de A até B, aqui com x igual a x igual a B. Então, se você escolher nesse intervalo o intervalo dessa função, onde ela seja bem comportada, contínua, diferenciável, etc., digamos que se esses dois extremos aqui que eu peguei aqui, x igual a x igual a B, e você traça uma reta secante, uma reta secante aqui nesses dois pontos, ou seja, que vai tocar somente nesses dois pontos da função, então deve existir, nesse caso, um ponto, pelo menos um ponto, onde esse ponto, se você traçar uma reta tangente sobre ele, essa reta tangente vai ser paralela à reta secante nesse intervalo AB, Esse ponto onde a reta é secante eu chamei de x igual a c, que é a derivada da função nesse ponto. Então, pessoal, esse teorema do valor médio, a grosso modo, ele é como se fosse assim. Digamos que tem essa função, é uma função bem comportada, contínua e diferenciável, e aí entre dois pontos finais, que é os extremos aqui, A e B, há pelo menos um ponto, que é x igual a c, em que a reta tangente que passa sobre ele, que é essa linha pontilhada em vermelho, ela vai ser paralela a uma reta secante que corta exatamente esse intervalo, ou seja, os pontos, os extremos desse intervalo da minha função, Então, é isso que significa, pelo menos geometricamente, o teorema do valor médio. Então, ele diz o seguinte, esse teorema, pessoal, ele é um dos resultados mais importantes da análise real, Então, quem já fez o curso de matemática, lá, análise real, essa disciplina, você tem como mostrar esse resultado que é bastante interessante, Então, ele diz o seguinte, esse teorema ele é usado para provar afirmações sobre uma função em um intervalo a partir das hipóteses locais sobre derivadas em pontos do intervalo. Então, a derivada f' em x igual a c, ela vai ser, na verdade, igual a uma espécie de média, que é o valor da função em f em x igual a b menos o valor da função em x igual a a, dividido pela distância desse intervalo, ou seja, b menos a. Tá certo? Espero que todos tenham gostado. Até mais e bons estudos!